Olá, olá, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos ao meu curso de segunda fase. Estaremos aqui focados então nas provas IESES do Amazonas e também do Ceará. E eu gostaria de iniciar nessas explanações com vocês até de uma maneira um pouco mais completa, lembrando que os demais vídeos serão vídeos um pouco menores, mais indicativos dentro das disciplinas que eu venho trazer, que eu trago para vocês acerca das intenções de estudos diários, ou seja, são apenas pequenas inserções para que alguns relembrem de alguns temas relevantes, para que outros se atentem a alguns detalhes, algumas peculiaridades que podem cair numa prova de segunda fase. Então eu peço vênia a vocês para esse primeiro vídeo um pouco mais alongado, que é, na verdade, eu vou trazer para vocês um sistema dentro do questionamento do dia 31/5, na indicação de estudos, daquilo que eu acho que é pertinente, que vocês devem seguir mais ou menos este roteiro de estudos quando eu coloco para vocês as indicações diárias de estudos. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, que amadureçam nessa ideia, essa rotina de estudos diários até a prova de segunda fase, que é de suma importância e será, sem sombra de dúvida, determinante para o sucesso de vocês na segunda fase do concurso IESES, seja o concurso Amazonas ou até mesmo do concurso do Ceará. Começando, pessoal, então, falar então da questão diária do dia 31/5 de 2018, tá? Especificamente aqui relativo à indicação de estudo que eu passei a vocês, que eu disse a vocês como tema de cabeça para que vocês estudassem os chamados regime de bens. Pessoal, iniciando essa pequena inserção nossa, o que seria regime de bens? Primeiro ponto a ser desenhado a vocês. Regime de bens, ele diz respeito tão somente a questões patrimoniais, tá? Então, por isso que o regime de bens no casamento, cuidado, tá? O regime de bens, ele não diz respeito tão somente ao casamento. Nós temos também a aplicação do regime de bens na união estável. Em todas as vertentes de uniões estáveis, seja ela uma união heteroafetiva, seja ela uma união homoafetiva, conforme já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então o regime de bens ele se aplica tanto ao casamento como também à união estável, tá? Ordinariamente, de maneira resumida, só para vocês não ficarem aí perdidos a respeito dos regimes de bens que nós temos vigentes hoje no direito brasileiro. O primeiro deles, o tão importante, nos verificaríamos que colocaríamos aqui como elemento número 1, o chamado regime da comunhão parcial. Aqui no caso de bens, embora o caput da seção que mencione, diga respeito ao regime da comunhão parcial, ele diga tão somente comunhão parcial, mas como trata-se de um regime que visa regulamentar todas as disposições patrimoniais do casal durante a constância e vigência do casamento, então a doutrina ela chama de regime da comunhão parcial de bens, tá? Então a própria lei ela se mantém somente como regime da comunhão parcial. E a doutrina, muito bem acertada, traz o regime da comunhão parcial de bens, completando, porque trata-se de uma disposição de direito patrimonial entre os cônjuges. Ela está disposta lá no 1658 do Código Civil. Pessoal, dentre dele, no 1658 e seguintes, dentre as hipóteses, as regras, os regulamentos que nós temos da comunhão parcial de bens, nós temos ali algumas questões relativas aos bens frutos do trabalho, os bens particulares ali não se comunicam, que tenham sido recebidos de forma gratuita ou até mesmo em virtude de cair numa relação causa-mortes, são bens que não se comunicam. E os adquiridos na constância do casamento, estes sim são chamados de bens particulares, bens comuns, porque eles se comunicam, eles estabelecem o chamado regime de mancomunhão. Tá, muito cuidado, não é um regime de condomínio, tá? É um regime de comunhão. O que diferencia a mancomunhão de um condomínio? O condomínio ele seria, na verdade, duas pessoas que teriam em tese direito, tá? Aqui nós tratamos aqui de uma questão relativa ao casamento, ou seja, de duas pessoas, onde cada um teria direito a 50% da propriedade deste bem. O regime da comunhão, ele tem uma disciplina um pouco distinta daquilo que nós estamos acostumados a trazer na disciplina do condomínio, pois, na verdade, ambos são proprietários de 100% do bem ao mesmo tempo. Ou seja, é uma ficção jurídica, tá? Que estes bens chamados aqui de bens comuns,
colocando entre aspas, né, que é o tratado pela doutrina, assim como a lei também o menciona, é o bem que está no regime de mancomunhão. Mancomunhão significa o quê? As duas mãos. Ambos são donos de tudo naquele momento da constância do casamento. Isto é a chamada mancomunhão. Nós temos também uma segunda hipótese, chamada regime da comunhão universal, complementado também como de bens. O regime da comunhão universal de bens, disciplinado nos artigos 1667 do Código Civil e seguinte, ele diz que praticamente tudo é bem comum, ou seja, tudo está no regime da mancomunhão, exceto aqueles bens que tenham, né, algumas restrições, como nós podemos verificar no Código Civil. Eu não vou esgotar tudo isso com vocês, porque seria uma aula imensa, né, sem sombra de dúvidas, mas basicamente aqueles bens que estão com cláusulas de incomunicabilidade não se enquadrariam num bem que teria incidência, né, do regime da comunhão universal de bens, porém, praticamente, via de regra, tudo que eles têm antes do casamento e adquirem durante o casamento, seja sob a forma gratuita, seja sob a forma onerosa, integram o patrimônio do casal, tá ok? Então essa é a grande diferença que nós temos do regime da comunhão parcial para o da universal. Na parcial, somente do casamento em diante, o que for onerosamente adquirido se comunica, exceto, né, no caso de bens que tenham, né, sem questões clausuladas ou algumas outras questões que nós temos dentro do próprio Código Civil. Assim como o regime da comunhão universal de bens, ele integra tudo o que existia antes do casamento e o que porventura eles vieram adquirir a qualquer título, em regra se torna um bem apto a ser um bem no regime, a ser um bem comum, assim sendo um regime na mancomunhão, que traz esse sistema de mancomunhão. Nós temos também, né, o peculiar regime chamado, né, da participação final dos aquestos. Não é difícil entender este regime de bem, porque ele é um regime de bem que ele veio importado do direito italiano, porém muito pouco utilizado no Brasil, devido, né, ao seu nome, aquestos, tá, pessoal? Para ninguém ficar aí batendo cabeça ao que significaria aquestos. Aquestos são os adquiridos. Então nada mais é do que uma participação final dos adquiridos. E adquiridos aqui no sentido de adquiridos onerosamente. Nós temos algumas questões que são peculiares do regime da participação final dos aquestos. A administração dos bens ela é livre pelos nubentes. Os bens móveis na participação final dos aquestos são considerados bens comuns, porém, os bens adquiridos onerosamente na constância da participação final dos aquestos, em que pese tenham administração autônoma durante o regime patrimonial, em virtude da dissolução, eles deverão ser apurados. Ou seja, o momento que vai ser realizada, né, a apuração desses bens, ou seja, do equilíbrio entre a aquisição, ou seja, o enriquecimento ou empobrecimento patrimonial destes cônjuges, quando comparados com o início do casamento, será então ao final do casamento. Ou seja, durante o casamento eles adquirem os bens livremente. Os bens imóveis, muito cuidado, tá? Se o pacto antenupcial, que nós já estudaremos um pouco mais adiante, ele prever para os bens imóveis que não há necessidade de autorização do outro cônjuge para, nos bens particulares, ter uma determinada autorização, aí sim ele poderá alienar nestes bens sem que incida a possibilidade de uma eventual anulação. Então, o pacto ele deve prever para bens imóveis, lembrando que os bens móveis não têm essa incidência, né, desta particularidade da autorização para alienação no regime da participação final dos aquestos, e desde que esses bens imóveis eles sejam então particulares. Porque se forem bens comuns, são bens de ambos os cônjuges. Então, no regime da participação final dos aquestos, temos essa peculiaridade de que o pacto pode prever que bens particulares imóveis podem ser alienados sem a chamada outorga conjugal. E o nome correto, pessoal, outorga conjugal. Não confundam, tá? Eu vou apagar depois aqui, mas eu vou só deixar mencionado, destacado para vocês. Dentro da outorga conjugal, nós temos a chamada outorga marital e a chamada outorga uxória. O que diferencia uma da outra? A outorga marital, a autorização, que seria neste caso dada pelo marido,
Então, a outorga marital vem de maritatis, de marido no latim. E a outorga uxória é a autorização dada pela mulher. Vem de uxor, do latim. Grande questão, né, que já foi debatida, inclusive, né, em vários doutrinadores, por que chamado uxor, né, se em latim o uxor nada mais é do que uma cera que era utilizada nas portas para que as portas se abrissem de maneira mais fácil, né, isso lá na época do Império Romano. Rezam as línguas, né, e as grandes teorias e os mitos acerca, né, da terminologia da teoria da outorga uxória, de que esta cera, né, a chamada uxor, em latim, ela era utilizada nas portas, né, dos casais, depois que eles se casavam, elas eram colocadas nas portas para facilitar que o homem, quando ele estava com a mulher nos braços, ele conseguisse abrir a porta de maneira mais tranquila para adentrar o recinto e assim convolar as suas núpcias através da cópula, né, do casal e assim se aperfeiçoando o casamento. Ou seja, no direito romano precisava da relação sexual para que o casamento se aperfeiçoasse. E a uxor era a cera que era utilizada nas portas e sabe-se lá, né, por qual motivo histórico, né, ou lendário, que esta uxor ela dá nome hoje, né, a alguma relação quando comparada à mulher no momento da outorga conjugal. Então é importante que vocês lembrem, tá? Essa informação da uxor não é importante, não vai cair numa prova de vocês, obviamente. Mas o importante é que vocês têm que determinar que o gênero, né, conjugal, ele traz consigo as duas espécies marital e uxória. Marital pelo marido, uxória é a outorga, né, a vênia, é a autorização dada pela mulher, tá? Então quando vocês trabalharem numa dissertação e falar acerca de alguma disposição acerca de autorização, cuidado, tá? Não é correto falar marital ou uxória. Na verdade, a outorga é conjugal, a não ser que você esteja se referindo especificamente ao homem e à mulher. E por que no regime da comunhão parcial e na universal de bens, mesmo nos bens particulares, lembrando que pode ter bens sim particulares na comunhão universal, nos bens particulares, o outro cônjuge ele deve, neste caso, né, por uma questão legal, dar a sua autorização. Em que pese o bem seja comum, lembremos-nos, os frutos oriundos destes bens se comunicam. Se comunicam por quê? Porque eles trazem a manutenção do casal. Ou seja, a riqueza, o fruto gerado por estes bens, eles trazem a riqueza para o casal. E por essa razão, quando um dos cônjuges ele vai abrir mão de um bem comum seu, ele está abrindo mão também dos frutos do casal que são destinados à manutenção da família. Por essa razão, deve ser dada a autorização para alienação, exceto no caso da separação de bens absoluta, que nós já traremos aqui na sequência como a nossa quarta hipótese, que é a chamada, né, separação absoluta ou convencional de bens, que está disciplinada lá no 1687 do Código Civil. Neste caso, não há necessidade de autorização. Ou quando no pacto antenupcial, acerca de bens imóveis particulares, e tenha uma disposição expressa no sentido de que não é necessária a autorização do cônjuge para a alienação do bem. Ainda temos uma quinta hipótese, tá? O regime da separação absoluta de bens se explica, né? Ou seja, ele é autoexplicativo. Os bens, cada um tem o seu, ninguém se intromete no bem um do outro, cada um aliena o que lhe aprouver e assim segue o regime de ambos. Nós temos também ao lado da separação absoluta de bens, não é correto falar que trata-se de uma espécie ou de uma subespécie, eu já falarei por quê, porque nós já tivemos uma decisão jurisprudencial recente, né, falando que há uma certa diferença e peculiaridade entre os regimes da separação legal ou também chamado separação obrigatória de bens, nos casos específicos que, quando do casamento haja incidência de uma causa suspensiva, ou se um dos nubentes for maior de 70 anos, um ou outro ou ambos, tá? Então não é necessário que ambos sejam maiores de 70, um ou outro ou ambos, ou até mesmo quando há necessidade ali de uma intervenção judicial para o casamento. Exemplo, no caso do menor, onde os pais não estão concordando com o casamento deste menor, nesse dissenso entre os pais, leva-se a questão para o Poder Judiciário, então sendo judicializada, implica obrigatoriamente no regime da separação legal de bens. Cuidado! No regime da separação legal de bens, embora pareça por separação ser um regime que tem uma distinção completa entre os dois patrimônios,
nós temos a súmula 377 do STF vigente, quando o STF ainda tratava de questões infraconstitucionais, antes da Constituição de 88, onde ele diz que os bens adquiridos onerosamente são comunicáveis. Com base no quê? Com base na vedação do enriquecimento sem causa. A dona de casa, nesta época da súmula, ela ficava desamparada quando o seu marido ele trabalhava, no regime da separação legal de bens. O marido ele trabalhava, adquiria todos os bens e no momento do divórcio ou da separação, ela ficava simplesmente sem nada, embora ela tenha sido a dona de casa. Vedação do enriquecimento sem causa. O entendimento do tribunal na época, do Supremo Tribunal Federal à época, era de que o trabalho do lar, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, deixar tudo certinho para que o marido, num momento histórico machista, chegasse em casa e tivesse todo o descanso para que ele pudesse produzir plenamente no dia seguinte e adquirir o patrimônio familiar, então seria injusto se a mulher então ela não tivesse o seu devido cuidado. Por esta razão, a súmula 377 do STF impôs que nessa questão tão pontual, nós tivéssemos a incidência do regime no regime da separação legal de bens, a comunicação dos bens adquiridos onerosamente. Pessoal, muito cuidado. Para nós hoje, o regime legal é o chamado regime da comunhão parcial de bens, porém, nem sempre foi assim. Redação original do artigo 258, Código Civil de 1916. Regime legal, àquela época era o regime da comunhão universal de bens. Isto foi alterado pela chamada Lei do Divórcio, Lei 6.515 de 1977, que deu nova redação ao artigo 258, mencionando que, na ausência de disposição, através de pacto antenupcial realizado pelas partes, nesse caso tem a vigência então do regime legal, seria o da separação parcial, o regime da comunhão parcial de bens. Isto veio após a Lei 6.515 de 1977, chamada também conhecida como a Lei do Divórcio. E quando que eles podem estipular um regime distinto? Isso que importa para nós num concurso de cartório. É o chamado pacto antenupcial. Pacto antenupcial é um acordo antes das núpcias. Então, antenupcial. Não liguem para a minha letra, que é ruim mesmo. Prestem atenção mais nas minhas palavras, que facilita para vocês. E muito. Está disposto lá no 1653 do Código Civil as disposições. O Código Civil ele é expresso. O pacto deve ser realizado por escritura pública para que ele tenha validade. E o casamento deve ser celebrado e aperfeiçoado para que este pacto tenha eficácia. Cuidado, aqui tem uma pegadinha acerca da eficácia do pacto antenupcial. A eficácia no momento do casamento, primeiramente, no primeiro momento, é uma eficácia inter partes, ou seja, eficácia tão somente entre os dois nubentes. Passa-se essa eficácia a ser uma eficácia erga omnes, ou seja, oponível a todos, ou aqui erga omnes, ou seja, contra todos, oponível contra todos, desde que registrada no livro 3 do registrador de imóveis do primeiro domicílio conjugal do casal, ou quando isso não acontecer, aonde eles tiverem domicílio no momento do registro, tá ok? Então, cuidado, tá? O pacto ele tem validade através da forma na escritura pública e eficácia a priori é inter partes, vincula tão somente as partes ou então a prole destes dois nubentes, ou seja, que acabaram se casando e se tornaram ali marido e mulher, marido e marido, marido e marido, esposa e esposa e etc. Tá? De acordo com as interpretações que nós temos no Supremo Tribunal Federal do casamento homoafetivo permitido, lícito no direito brasileiro, e especialmente protegido tanto quanto os demais espécies de família pelo caput do artigo 226 da Constituição. Porém, só se torna erga omnes no caso do registro específico no livro 3. Peculiaridades jurisprudenciais que eu tenho que trazer para vocês acerca dessas questões. Eu vou apagar aqui apenas para ter um pouco mais de espaço na lousa, para que possamos tratar algumas inovações dentro do regime de bens que podem cair na prova de vocês, sem sombra de dúvida, porque são temas bem frescos. Primeiramente, vamos tratar aqui acerca da questão da união estável. A união estável, nela incide também o regime de bens, obrigatoriamente também seria questão da incidência do regime da separação obrigatória de bens, o regime legal seria o regime da comunhão
parcial de bens, porém nós tivemos o RESP, tá? Já um pouco recente, digamos assim, 1.386.624 de Minas Gerais. O que ele diz? Se a união estável iniciou antes do nubente completar 70 anos, porém a conversão da união estável em casamento se deu em momento posterior, ou seja, ele estava com mais de 70 anos, estes nubentes podem escolher livremente o seu regime de bens. Porque considera-se aqui a data de início onde ele tinha, uma das partes tinha menos de 70 anos. Segundo o RESP interessante para nós, ainda falando da união estável, é um RESP que foi originado do estado de São Paulo, o RESP 1.597.675 de São Paulo. O que esse RESP diz para nós? A alteração do regime de bens na união estável deve ser judicial, ou seja, não há, neste caso, uma possibilidade de alteração do regime de bens da união estável por ato volitivo, e a eficácia desta alteração será sempre ex nunc. Tá ok? Ou seja, teoricamente sempre ex nunc, a não ser que tenha uma alteração para o regime da comunhão universal de bens. Isso não significa que a eficácia é retroativa, é que o regime de bens da comunhão universal, obrigatoriamente, ele puxa todos os bens como se tivesse, neste caso, tendo uma eficácia retroativa, mas não tem. Na verdade, ele abrange de maneira expressa, por imposição legal, todos os bens que foram adquiridos, com pequeníssimas exceções que nós temos ali. E graças a essas pequenas exceções que nós não podemos falar, né, que a alteração para o regime da comunhão universal de bens teria eficácia ex tunc. E por fim, um RESP extremamente importante, originado lá de Santa Catarina, onde já estamos em vias de ter um concurso público lá também, que nós não podemos deixar fora deste nosso sistema, que é o RESP, tá, pessoal? Todos os três RESPs, obrigatoriamente, lógico, né, vieram do próprio STJ. Então, 1.689.152 de Santa Catarina. O que esse RESP nos diz? Ele diz simplesmente que, embora tenha que vigorar o regime da separação obrigatória de bens, no caso concreto tratava-se de um maior de 70 anos, eles podem sim fazer um pacto antenupcial e alterar o regime de bens. Livremente? Não. Eles podem migrar para o regime da separação absoluta de bens. Ou seja, a separação convencional de bens. Qual que foi a razão, a ratio do STJ neste leading case? A separação obrigatória de bens, ela já é protetiva ao maior de 70 anos. Por isso que ela existe, em que pese Zeno Veloso, grande jurista e ilustre colega tabelião, critica veementemente para Zeno Veloso a súmula 3, aliás, desculpe, a súmula não, a imposição do Código Civil para os maiores de 70 anos terem a obrigatoriedade de um regime de bens, significa, nas palavras de Zeno, muito lindas e poéticas quando ele menciona isso, o idoso, ele pode amar, mas ele não pode ser amado, ou seja, ele não pode escolher uma pessoa, por mais que tenha diferença de idade ou até mesmo da idade dele, escolher livremente o seu regime de bens, como se ele não tivesse aqui o direito de amar. Para Zeno Veloso, por mais poético que seja, o que tem de plano de fundo quando Zeno nos traz este dualismo? Para Zeno, isto fere a dignidade da pessoa humana, porque presume, neste caso, que o idoso ele não teria uma capacidade plena para escolher o seu regime de bens. Então, por esta razão, para Zeno Veloso, isso seria algo inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque o idoso ele tem pleno discernimento e ele pode sim, sem sombra de dúvidas, escolher o seu regime de bens. Cuidado, posição do Zeno não prevalece por enquanto, ainda não foi enfrentada em sede de ADI a disposição que determina o regime de bens dos maiores de 70 anos para o regime da separação obrigatória de bens para os maiores de 70 anos. Então essa posição do Zeno, ainda, apesar de linda, maravilhosa e também apoiada não só por mim, como por muitos doutrinadores aí do direito de família, não prevalece. Então o maior de 70 anos, ele tem que obrigatoriamente admitir o regime da separação obrigatória de bens, exceto ele opte por um regime mais protetivo ainda, que é o regime da separação absoluta de bens. Por quê?
No regime da separação absoluta de bens, a súmula 377, ela não tem a sua incidência. Então, por esta razão, seria um regime mais protetivo, por isso o STJ admitiu esta ampliação da proteção do regime de bens com base no caso concreto que teve lá e teve essa repercussão geral, inclusive algumas normas estaduais têm seguido este mesmo sistema. Feito isso, pessoal, eu encerro essa pequena explanação sobre regime de bens e é isso que eu quero que vocês sigam nos estudos de vocês. Eu trarei, sem sombra de dúvida, vídeos muito menores. Esse vídeo foi um pouco maior, alongado do que os termos, né, do que os limites que eu costumo colocar nos meus vídeos e muito maior ainda, né, do que os vídeos que nós deveremos explorar dentro desta temática quando eu falo das indicações de estudos a vocês, mas pensem nisso. A taxatividade dos institutos dentro que estão positivadas no Código Civil ou qualquer diploma que seja, Lei 6.015, 8935, 9514, qualquer uma que seja que vocês venham a estudar, lembrem da doutrina e da jurisprudência. Façam um estudo abrangente a ponto de que você tenha informação suficiente para dissertar ou responder qualquer questão discursiva, ou seja, discursar, tá, em uma questão. Você tem que ter essa bagagem numa prova IESES para que você possa chegar próximo, se não identicamente, a uma nota 10 tão sonhada numa prova IESES. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula, dessa pequena explanação. Já rememoro a vocês que as demais estipulações serão muito mais rápidas, né? Porque este tema que eu alonguei seria, na verdade, um know-how, ou seja, uma forma, né, que eu quero que vocês estudem, que é abrangendo as questões históricas, a questão positivada, algumas questões doutrinárias e também, principalmente, as jurisprudenciais, quanto mais recentes, melhores. São muito possíveis de cair prova IESES, porque o IESES adora novidades, tá ok? Feito isso, pessoal, nós encerramos a parte da indicação de estudos para vocês e na sequência eu farei um vídeo então da resposta sobre o tema indagado no dia 31/5/2018, tá ok? Até o próximo vídeo e bons estudos. Tchau, tchau!